E nós vamos falar um pouquinho com a Adriana, mas primeiro queremos conhecer a Adriana. Adriana, já fazes esse trabalho há muito tempo? Estudaste para isso? Ou foi uma coisa que aconteceu por acaso? Como é que foi? Aconteceu assim, do nada, do nada. Não Foi? estava à espera, não me mentalizei para tal. A minha formação ia desde pequenina que fazia dança clássica, balé clássico. Ah, é? Fiz até aos meus 18 Olha, anos. não sei se a gente Sim. tem alguma Hoje não música. vim mentalizada. Ai, então uma próxima vez. Não, mas era desde pequenina que fiz balé. E chegando aos meus 18 anos, isto já estava eu nos Estados Unidos a estudar. Porque graças aos meus pais que sempre me proporcionaram tal abertura, não é? Aos 14 anos fui para a França estudar dança, depois mais tarde fui para os Estados Unidos onde fiquei 2 anos, em Nova Iorque a estudar dança. Entretanto a minha vida tomou um rumo completamente diferente e eu tive que decidir parar de dançar, tive uma lesão, foi um período bastante complicado da minha vida, acontece a todos, não é? E na altura lembro-me perfeitamente de ter que tomar esta decisão sabendo quais eram as minhas mais-valências, não é? Que rumo é que iria dar à minha vida. E aquilo que eu sempre me gostei foi história, sempre, desde pequenina que o meu pai me contava histórias, e ainda hoje, e eu adoro histórias, e até eu tenho aquela atenção ao detalhe, aquela propensão, sou boa contadora de histórias, pelo menos o dizem. Pronto, e então falava o francês, por ter vivido em França, falava o inglês, por ter vivido nos Estados Unidos, e pensei, tradutora. Depois pensei, não vou conseguir estar sentada num espaço ao computador fechada ali, sem mais nada para fazer. Então vou para a guia. E em 2013 iniciei a minha formação na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, que é uma das melhores escolas de formação de guias e intérpretes. E durante 3 anos fiz a minha licenciatura. Portanto, em 2016 estava formada e comecei logo a trabalhar. O que é que se aprende assim, de uma forma geral, não é? Não vamos aos pormenores, numa escola no caso de como é que era? Hotelaria e turismo. Hotelaria e turismo. No meu caso, turismo. No caso do turismo, não é? O que é que se aprende assim basicamente durante os anos? Quantos anos é que foi? São 3 anos. 3 anos. 3 anos de licenciatura agora. E tive que... todos os cursos têm que ser feitos em 3 línguas. No meu caso, português, inglês e francês. E aprendemos tudo, desde história, a gastronomia, a botânica, a arquitetura, a história da arte, a música, tudo. Mas tudo é e mais em alguma simultâneo coisa. nas 3 línguas? Sim. Ah, é? Sim. Tudo. Temos que saber tudo. Porque eu, por exemplo, agora trabalho muito mais, tem a ver com a procura do mercado, não é? Mas agora trabalho muito mais em francês, mas também se me pedirem amanhã tenho que conseguir fazer um serviço igualzinho, mas em inglês. Ai, É. E é curioso que agora a minha maior dificuldade até é o português. Não é tanto o inglês nem o francês. É. Mas O porquê? português já não sai muito bem, porque eu trabalho muito pouco em português. Ah, é? Hum. E É porque difícil. há alguns os termos ou... É, ainda no outro dia estava a fazer um tour com uma família de brasileiros e queria dizer elétrico e não conseguia porque eles não entendem como elétrico. Então Claro. um motorista dá-me assim Adriana, é bondinho. Bondinho. É o bondinho. Bondinho, pois é. Pronto, são pequenos detalhes. Sim. Temos que nos adaptar. Claro. É. E nós vamos então falar um bocadinho sobre isso. O que é na verdade, um guia turístico? Assim, para quem... Porque muita gente pensa, qualquer pessoa pode ser guia turístico, é só apetece-me e pronto. Mas 3 anos para aprender sobre isso... É puxado, é exigente, intelectualmente é muito exigente. Agora, depois também depende da personalidade de cada um. Eu sou uma pessoa que gosto muito de livros, sempre fui muito agarrada aos livros, ainda hoje passei o dia em formação, ou seja, depois nós desenvolvemos aquele bichinho da procura, não é? De sermos curiosos. Isto vai enriquecer o nosso trabalho. Essa licenciatura ela pode ser tirada nessa escola ou também no Instituto de Novas Profissões, outros institutos. Há aqui um detalhe que é curioso. Guia turístico, normalmente nós referimos, quando falamos do livro, um livro sobre Veneza, neste caso, sobre Amsterdão, é um guia turístico. Então, e a pessoa como A é minha que chama? profissão é um guia intérprete. Mas a gente muda Mas já não isso. faz mal. A gente muda já isso. Isto é um Mas podes erro, continuar. entre aspas. Erro, entre aspas, muito comum que as pessoas fazem. Guia E intérprete. intérprete, Neste caso eu sou guia intérprete oficial. Nós dizemos guia intérprete oficial, embaixadora... Embaixadora da cultura em Portugal. Pronto, esta é a designação. Agora é que está. Exato. Agora é que está correto. Está perfeito. Pronto. E é precisamente o que está descrito aqui. Portanto, nós acompanhamos visitantes. Não faz mal, não faz mal. Passa à frente. Tá. Não liguem estas coisas.
acompanhamos visitantes. Neste caso, eu acompanho praticamente só estrangeiros. Infelizmente é muito raro um português querer visitar o O seu seu próprio país. país. Há pessoas E quando visita é assim, à lá vontade. é lá à vontade, é para a selfie, pronto. Eu própria fazia isso. Aliás, eu própria quando fui a Veneza quis-me sentar num cafezinho e não mexer, porque estou tão cansada de estar sempre às voltas, depois é isso que acaba por acontecer. E pronto, é mostrar a história. No fundo, porque é que eu acho este título de guia-intérprete tão bonito? Porque nós interpretamos. Nós pegamos nesta mesa e vendemos a mesa, não é? No fundo, a minha profissão é vender o meu país com o maior orgulho e amor possível. Quanto é que está à venda já, mais ou menos assim, em Portugal? Por acaso fiquei triste ontem de saber que um dos palácios mais bonitos ali da Arrábida, onde a mulher do Jeff Kennedy, quando foi assassinado, portanto, se entristeceu e velou a morte do seu marido, está à venda. Está à venda, isto está completamente em ruínas e devia ser património do Estado. Onde é que é esse? É o Palácio da Comenda, na Serra da Arrábida. Lindíssimo. Não conheço. Lindíssimo, é. Mas é que é ao pé das praias lá? É mesmo, é perto de uma das maiores fábricas de cimento do país, dentro do Parque Natural da Arrábida. Então, mas Zona isso não protegida. é um convento de freiras ou o quê? Eu pensava que isso era um convento de freiras. Não, há lá o Convento dos Capuchos. Capuchos, isso. Uhum. Eu E pensava depois que há o era tudo Palácio a da mesma coisa. Comenda. Não sabia. Não, são coisas Ah, distintas. lá está. E na minha terra ainda por cima. Mas pronto, não, o país não está à venda, mas nós temos que o vender, não é? Claro. Temos que o dar a conhecer da Sim. melhor maneira e com orgulho, sempre. Falando também um pouco nesse caso, por exemplo, a pessoa está a estudar, vai se licenciar, não é? Uhum. No caso, também já há pouco falámos sobre isso, não vamos abordar essa questão daqueles, os furas, digamos Os assim. piratas, sim. Os piratas, os capitão ganchos, vamos chamar assim, os capitão ganchos, que também fazem guia, mas não têm os conhecimentos, se calhar, ideais para poder fazer isso. Mas à parte disso, vocês têm uma licença tipo regional, nacional, isso faz-se assim por várias áreas ou como é que funciona? Não. Até há alguns anos atrás, para alguém poder desenvolver esta profissão, tinha que tirar o curso no sítio onde eu tirei e depois tinha que fazer um exame obrigatório, que era a chamada finalíssima, em que era composto por um painel de júris, 5, 6, 7 júris, sempre representando Turismo Portugal, e depois a pessoa lembrava-se e perguntava: ok, então descreva-me, por favor, a ponte de Lima. É uma ponte romana? É uma ponte românica, é uma ponte visigótica, é uma ponte árabe, é uma ponte... Toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe isso, não é verdade? Não, mas aqueles detalhes, porquê a alcachofra? Porquê é que se vê tantas alcachofras nos monumentos? Símbolo da ressurreição. Claro! Claro, é dado. É, esse tipo de perguntas. E era uma prova obrigatória. Desde alguns anos para cá que a profissão foi desregulamentada, ou seja, qualquer pessoa com uma licenciatura em guia intérprete como a minha pode exercer a profissão. O que é que acontece? Eu escolhi, portanto já foi escolha própria, fazer parte do sindicato de guias intérpretes oficiais. Isto dá-me o quê? Dá-me uma acreditação. Eu tenho como que alguém que dá a cara por mim, alguém que me protege. Portanto, nós pagamos cotas anuais e há serviços que nos são passados, dependendo do idioma que é falado, fazem-se formações, nós estamos em constante aprendizagem, isto é muito importante. Isso pesa dentro de uma agência, por Muito. exemplo, no caso da Adriana, Sim. é freelancer, não é? Sim, somos quase todos. 99% dos guias não são freelancers. não há uma pessoa que trabalha só para aquela agência? Mas as Deve- pessoas não gostam muito de fazer isso. Porque é assim, enquanto que eu, e depois mais adiante falaremos dos prós, mas enquanto que eu consigo fazer o meu próprio horário, imagina, tenho um aniversário do meu marido, não é? 19 de agosto, que eu quero estar presente, não é? Não vou escolher Leva um lá os serviço. convidados todos e Já me aqui temos o meu aconteceu. marido e Gosto muito de falar dele às pessoas, com muito orgulho, mas vou escolher não trabalhar nessa data. Claro. Enquanto que se eu trabalhar para uma empresa, são eles que já estabelecem os horários e exatamente. os dias de trabalho, etc. Ok. E em relação àquela, não sei se chegou a responder a Adriana, dessa questão do regional e nacional, Não isso- há uma acreditação, não não. há. Portanto, a minha, enquanto licenciada, posso fazer tours em todo o país. em todo- A partir do momento em que, por exemplo, faço às vezes cruzeiros no Douro, de 8 dias, em que começo no Porto e acabo em Barca d'Alva, em Espanha. A partir do momento em que atravesso a fronteira, não posso falar.
Ou melhor, posso falar dentro do autocarro, na rua, chego à Catedral de Santiago de Compostela, não posso falar. Há seguranças, a menina é o quê? A menina é quem? Não pode falar, é Como? espanhola. Não entendo. Eu tenho que entendo. fazer isso. Às vezes tenho os audioguias, vou sussurrando baixinho, mas é completamente ilegal. Não posso fazer isso. Não, às vezes não. Não não fazes. Estavas a dizer Eu às vezes não vou faço. sussurrando, não se pode Não, dizer eu não em faço, vivo. eu não Ao faço. vivo, senão Não posso vão-te falar marcar. de Santiago, não posso. Mas é assim, isso na verdade, com certeza, o facto da pessoa ser credenciada e estar ter o Sindicato, certificado no sindicato tem um peso, não é? Diante dessas agências, porque com Tem. certeza as agências, se calhar, vem alguém que não é certificado e depois também vai levar um valor mais baixo, Bastante mais mas baixo. também sabe que tendo alguém certificado é, é outra coisa, não é? É uma garantia que eles têm. Se bem que eu nunca sou fundamentalista em nada, porque eu nunca ponho as mãos no fogo por ninguém neste caso, porque já ouvi histórias e já passei por momentos menos bons acompanhando colegas certificados. E dou muito bem com pessoas que não são certificadas, mas que são altamente qualificadas, que têm licenciaturas se calhar em História, ou História da Arte, ou Pintura, e que são pessoas maravilhosas e que trabalham muito melhor do que os que são A certificados. pessoa também tem que ser talhada para aquilo, É não é? talhada para a profissão, exatamente. É como nem todos os médicos têm aptidão para ser médicos. Não importa as médias. Não é? Então, eu queria pedir o meu acessório. Se alguém me conseguisse, é só para mostrar. Trouxe um tens acessório. um Não é um acessório? cãozinho nem nada, é só um acessório. Um acessório. Obrigada, é um acessório. Portanto, isto é o que nós. Isto, se quiser ver até. Isto é o que esse crachá, que Pois, tem o meu eu número não de sabia sócio disto, por senão trás. não ia dar aquele erro crasso. Mas não faz mal. Esse crachá é o que nos dão Mostra quando aqui, passamos Marina. na prova Este, de não é? aflição, por assim dizer. E Sim. este cartão. Pronto, esse é a minha identificação para eu poder entrar nos Olha, esta monumentos. foto, a gente Sou usou eu. esta foto. E depois, por trás, tenho o meu passe de Sintra para poder entrar nos monumentos de Sintra sem pagar, que por sinal tem que ser Isso dá para renovado. qualquer pessoa este passe? Não, só para Pronto, guias. pronto, Eu, então já para não obter interessa. esse passe, tenho que mostrar essa parte da frente e o meu diploma de estudos. Portanto, é tudo muito regrado. Exatamente. É. E no caso, por exemplo, a gente já vai andar mais para a frente, mas a função de um guia, normalmente, as pessoas antes já escolhem o que querem ver, ou o que querem saber, ou gostam de ir assim, vamos ver para onde é que o guia nos leva. É assim, isto é uma coisa com a qual eu me debato muitas vezes, porque o que é que acontece? O meu trabalho, essencialmente, chego ao aeroporto no dia X, em que sei que tenho que ir buscar um grupo de 45 pessoas. Eu já tenho um programa delineado para os 8 dias, ou 10 dias, ou 12 dias, ou 15 dias que vou passar com A eles. hora que eles vão à casa de banho e tudo. Tudo. Ui. Porquê? Porque se trata de pessoas já de terceira idade. Houve uma vez um senhor que me disse assim, Adriana, isto é em francês, Adriana, tu não te esqueças, tu tens 25 Mas isso parece anos. mesmo português. Tu tens 25 anos, eu tenho 88. Tu vais 3 vezes à casa de banho, eu vou 7. Respeita, tens que parar. Eu, desculpe, pronto. E depois passei o resto do circuito a dizer, vou-lhe aller aux toilettes? Quem quer ir à casa de banho? Quem quer... Ele, também não exageres, não é? Pronto. Mas eu já venho com o programa das agências. Já sei que X horas tenho que estar no Palácio da Pena, X horas tenho que estar a almoçar em Negrais, X horas tenho que estar no Cabo da Roca, X horas tenho que estar em Cascais. Sempre. Eu sou muito má a seguir horas. Muito má. Eu sou extremamente pontual quando tenho que sair do hotel, quando tenho que estar no aeroporto, mas quando estou a trabalhar não gosto de ser apressada. Porque acho que as pessoas pagam e o serviço tem que ser de qualidade e não gosto de fazer as coisas a correr. E as próprias pessoas acabam por apreciar isso, porque sentem que não estão a ser tratadas, é mais um turista. Gosto que cada um se sinta especial e o serviço tem que ser dado com profissionalismo e com brio. A pessoa tem que ser assim um bocadinho extrovertida, não é? Senão fica complicado. Super. Do género, acontece muitas vezes, eu quando vou a trabalhar vou vestida a Indiana Jones, tal como está aqui na foto. Ah, é? É, sempre chapéu, nunca vou trabalhar sem chapéu. E este meu chapéu foi um chapéu que me foi oferecido por um amigo guia, estava cheio de pins, do Afonso Henriques, do Dom Diniz e deste. Espera aí que eu vou ver se consigo. Não sei se dá para ver, aí acho que nessa altura só tinha um ainda. A gente usou a foto, então com certeza há de estar para aqui, vou ver se... Eu acho que nem sei se dá para ver, dá, está aqui de lado.
Está aqui de lado. Ora, aí está. Olha ali. Está ali. Consegue ver ali o meu Afonso Henriques? Pronto. O meu fosse ricas. No meu chapéu, isto é um chapéu de militar americano. Pronto, que a US Army usa. Ali do lado direito tem um pequeno Afonso Henriques em bronze. Pronto, exatamente. Isso é o Afonso Henriques, sim. E eu tinha o meu chapéu todo cheio de pinos à volta. Mas passei por uma aventura pouco divertida o ano passado, em outubro, quando houve os incêndios do Pinhal de Leiria, em que eu estava presa num hotel com o grupo e tivemos todos que saltar para dentro da água, quase que... Pronto, foi uma situação muito dramática, foi mesmo um milagre ter sobrevivido. E roubaram-me o chapéu. Fiquei sem o chapéu. Por acaso já estava cheio de pinos. Então e agora? E agora comprei outro. Não, tive que ir aos Estados Unidos, não? Há uma loja militar em Domingos de Rana, fica a dica. Espetacular. Que vende estes. Olha que fixe. Pronto, fica a dica então. Fica a dica. Seguindo, a função que dizíamos nós de quem é intérprete é acompanhar, é saber também ver um bocadinho, ler as pessoas, não é? O que é que lhes está a interessar ou não, não é? É saber cativá-las. Falar muito com os olhos. E nunca, isto é regrador, sempre, se o sol está a bater dali, eu não vou pôr o grupo deste lado a levar com o sol. Sempre ao contrário. Sou sempre eu que passo mal. Nunca eles estão primeiro. Depois, contacto visual. Nunca ignorar ninguém. Os meus olhos têm que fazer isto, de maneira a estar sempre a cativar. Nunca largar o olhar. E depois, interpretar. Ser um bocadinho teatral. Nem todos os guias são teatrais. Nem todos. Eu, como fiz teatro quando dançava, depois acabo por ter este gosto. Danças não faço. Podia aproveitar, já era. Não, já dancei em final de circuitos de passar 8, 10 dias com um grupo. Já houve clientes que quiseram, por exemplo, antes de eu me casar, houve um grupo que deu as mãos todas e cantou uma música em francês e depois houve um senhor que me chamou e dançámos todos juntos. Depois há esta interação muito engraçada. Mas sim, cativar, interagir com o público, nunca deixar ninguém de fora e depois, lá está, ler a expressão das caras. Porque se eu sei que tenho uma pessoa que já está... passa para um lado e passa para o outro e passa muitas vezes a mão na cabeça e olha muito para o lado e já está... Passar muitas vezes a mão na cabeça é um sinal que... Já começa a ler... São e aqueles malandros que ficam para trás, não acontece? Um grupo de 30 ou 40 pessoas, há de haver um caramelo que... Mas não faz mal, porque nós quando são grupos grandes, geralmente dispomos de audioguias. Eu tenho o meu aparelho ao pescoço, tenho um microfone, assim parecido com o seu, e eles têm todos auriculares. E vão ouvindo o que eu vou dizendo. Então, o Mosteiro dos Jerónimos, eu já posso estar nos claustros e eles ainda estão na igreja e conseguem ouvir perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. Calhar alguns ficam sentados no autocarro e têm uma viagem... Não, porque aquilo tem um alcance de poucos metros. Não dá assim tanto. 100 e poucos. Pronto. Prós e contras. Prós e contras. Ora bem, isto eu também... Pronto, vou dar um bocadinho a minha opinião pessoal, não é? Claro. Acho que é esse o intuito. Prós. Sem dúvida, prós faço o meu próprio horário, trabalho só quando quero, não é? Mas também tenho que me lembrar que no inverno não tenho trabalho praticamente. Isto é algo que se calhar as pessoas não se apercebem. Nós trabalhamos geralmente de abril até outubro. Quem trabalha com franceses, que é o meu caso, trabalho 99% das vezes só com franceses. Tenho depois ali um gap em julho e agosto, em que eles não viajam, porque são pessoas... Muitos franceses, já viram? Sim. É? Centenas e centenas. Tinha noção que eram mais, mas não Cada vez propriamente mais, só de França, não é? Não. Suíços, belgas, do Quebec, do etc. Canadá, Luxemburgo, exatamente. Mas sim, então, portanto, faço o meu próprio horário, que é maravilhoso. Posso cobrar o meu próprio preço. É interessante. Isso ainda é mais maravilhoso. Se a agência aceitar. Pois isto pode ser uma benesse ou não. Há agências que dizem assim, Adriana, envia-me um e-mail e isto é como nós obtemos trabalho. Adriana, está disponível para este circuito de 10 dias, a começar no Porto, a terminar em Faro. São 46 pessoas, os honorários, o preço por dia é este. O que nós podemos pagar é isto. Concorda? Mas com que antecedência, digamos assim? Eu, por exemplo, vou começar agora um circuito em Abril que já o tenho marcado desde janeiro do ano passado. E já tenho circuitos então, para 2020. Depende muito então de cada trabalho, não é? Não é uma coisa muito... E tem outros que me pediram a semana passada só para começar em junho. Portanto, com menos antecedência. Pois, claro. Portanto, e eu digo, pronto, posso aceitar o vosso preço, ou então, olha, não, tem que ser mais, não é? E como sou certificada, posso-me dar ao luxo de fazer isso, ainda bem.
Portanto, isso é uma parte boa também. Divirto-me muito. É um trabalho que não é monótono, que não é, é cansativo, mas não é aborrecido. Tem altos e baixos, tem, mas se nós amarmos realmente o que fazemos e se corrermos por gosto, não cansa nada, é E maravilhoso. aquelas coisas que às vezes as pessoas pensam com os guias, o guia vai nos levar àquele café porque há ali qualquer coisa, Comissão, querem gastar dinheiro. eu não Isso é faço conversas isso. ou É isso verdade, existe? é verdade. Eu Existe. dou um exemplo, não vou falar em nomes de lojas porque não convém, mas chegando a Fátima, isto é algo que eu condeno, chegando a Fátima, e há empresas em Portugal que fazem isto, em vez de irem diretamente ao Santuário de Fátima, param primeiro na loja para as pessoas comprarem rosários, para as pessoas comprarem estátuas. Nunca fiz isso na vida, nunca o farei, por razões óbvias, mas acho isso de muito pouca índole. Acho isso quase que falta de chá, porque se a pessoa ainda nem sequer esteve no santuário propriamente dito, que sentido é que faz ir fazer compras? Porquê? Porque é uma loja que dá imensa comissão ao guia, ao motorista, etc. Pois. Isso acontece. Cada um sabe de si. Sabe Deus de sabe si, de outros, exatamente. mas acontece. É a realidade, sim. Contras. Contras. Pois é, há contras. Contras. Contras, há pouco a Adriana contava-me que já teve casos complicados de Sim. pessoas a passarem mal e Já você não sabia de nada, não é? Não sabia de nada. Pessoas que tinham sido operadas ao coração, cirurgias de altíssimo risco, 1 semana, 2 semanas antes de virem, e que me caem nos braços e que me caem na rua e que depois tenho que chamar o INEM, o hospital, etc. Esta situação do incêndio, por exemplo, as pessoas todas em pânico, as recepcionistas choravam, eu tive que andar a roubar toalhas do restaurante para pôr por cima da cabeça das pessoas e depois com garrafas de água de 1 litro a tirar a água para cima deles para eles respirarem, foi terrível. Portanto, isto faz parte dos contras, que é que nós nunca sabemos o que nos vai O guia acontecer. tem que assumir porque a responsabilidade está toda. Eu sou a mãe deles, Pois. para todos os efeitos. Eu sou responsável por eles. Contras, nunca sabemos como é que é o grupo. Podem ser mega simpáticos e a semana é fantástica e acabamos a semana todos a chorar no aeroporto porque vamos sentir falta uns dos outros, que é a minha realidade. 99% das vezes é isso que me acontece, porque crio ligação e empatia com as pessoas. E depois há aqueles grupos Então assim. menos simpáticos. Pronto. E tem mas a questão acontece. também da época, não é? Que É a sazonalidade. É muito mau. Porque eu chego ao final de outubro e sei que até próximo abril não tenho trabalho. Por isso é que nós chamamos esta profissão a profissão do urso. Trabalha no verão fica a hibernar para desde ter outubro. no inverno. Tá certo. Fica a hibernar, mas pronto, tem que amealhar para depois ter no inverno. Exatamente. Depois não recebo. Exato. É isso. Alguém, temos aqui, não sei se tem assim dicas especiais para planear uma viagem, a pessoa deve, ainda há pouco dizia-me que, ao contrário do que se pode pensar, a Adriana é mais espontânea. Eu sou. Até isto aconteceu. Agora estou a olhar para Veneza. Eu fui de lua de mel para Veneza e lembro-me que o meu marido me dizia: vamos visitar isto, vamos àquele palácio, vamos subir à torre. Eu queria me sentar na Praça de São Marcos a beber qualquer coisa, mas uma Coca-Cola custava 10 euros. E eu fiquei, vamos subir à torre que fica mais barato. Não, mas planear a viagem. Condição física. Muito importante. A pessoa tem que ter uma condição física adaptada àquilo que vai fazer. Se vai fazer muita caminhada, alguém que tenha feito cirurgias, tenha problemas de pés, etc., não convém fazê-lo. A pessoa às vezes nem faz ideia, porque vê as fotos. Vamos dar um exemplo. Alguém gostava muito de ir visitar as pirâmides no Egito e não faz ideia que aquilo é super cansativo. Eu não estou a dizer por experiência própria porque nunca fui, mas já vi várias pessoas a comentar que aquilo é o que se vê nas fotos e ponto. É decepcionante. Pois eu também não conheço, mas já ouvi dizer que é Que é um decepção em pouco alguma. assim, porque a pessoa fica a pensar que ainda vai descobrir muito mais do que aquilo que dá para ver e que é tudo ali assim, mas que a pessoa pode passar mal se não for preparada com água, com roupa adequada. O calçado é fulcral. Eu tenho pessoas às vezes que me vêm fazer tours, que eu vou para Salto Sintra, alto. A sério? salto alto, aquelas Isso comigo sandalinhas. nunca ia acontecer. Imagino que não. Mas salto alto, ou então vêm para um país onde para o qual nunca vieram e vêm de manguinha, de
Pois De alças. falho, de alças, obrigada. Não trazem agasalhos, não trazem um chapéu, não trazem um protetor solar. E eu penso, mas vocês já foram à Índia, já foram ao Japão, e vêm para Portugal e pensam que vão para onde? Têm que se preparar. Exato. Portanto, os erros é a falta de preparação e de investigação. E outro que eu digo sempre é nunca ter as expectativas muito altas. Nunca. Como nós pensarmos que chegamos à Torre Eiffel e é aquela coisa magnífica, ou ao Louvre, e ter uma fila interminável. Uma fila que nunca mais acaba e desistimos. E vamos embora. Portanto, Então a pessoa tem que estar sempre ali. preparar para o pior, esperando o melhor. Eu digo sempre isto. Pronto, tudo Porque com calma. acho que não há maneira de preparar alguém para uma coisa, porque se prepara também demais, a pessoa já conhece tudo, acaba Depois por ser perde o uma. encanto. Exatamente, né? Acho que é muito importante. Adriana, gostei muito de Eu ter também, aqui. Eu obrigada. espero que possamos ter mais vezes para falar de mais Claro que coisas, sim. falar de mais alguns segredos, quem sabe até falar de alguns locais para promover também aquelas pessoas que nos assistem de longe para poderem vir. Não sei se quer deixar alguma recomendação a quem está lá em casa e que gostaria de visitar o nosso país, que é muito, muito bonito, muito interessante, que eu próprio não conheço nem um quarto, se calhar, ah, seguramente. E eu moro ali quer dizer, eu nasci no Barreiro e não sabia que a mulher Do do Kennedy. Kennedy tinha passado por ali, senão eu tinha dado-lhe um pulinho, Rápido. consolado a senhora, mas Já foi há alguns anos. pois, mas de qualquer forma eu sou atencioso a esse sentido, eu recuava alguns anos atrás e ia até lá. Mas de qualquer forma, quem sabe, uma recomendação para quem está lá em casa. Que visitem Portugal, que não deixem de amar o vosso país, porque realmente tem uma riqueza e uma história inigualável, e sobretudo que tentem perceber um bocadinho melhor a história, porque nós temos uma história rica, fantástica e que não tem comparação a outros países da Europa e do mundo. Portanto, sair um bocadinho da zona de conforto e passar um fim de semana à Mafra, e passar um fim de semana à Sintra, passar um fim de semana à Braga, lindíssimo. O Santuário do Sameiro, do Bom Jesus de Braga, de Óbidos, de Faro, de, sei lá, barragens, mergulhar nas barragens, ver a fauna, ver a flora, não perder tempo, porque a vida é curta e Portugal é tão belo. Portanto, é Isso. partir à descoberta. Eu hoje só fiquei tão entusiasmado que hoje até vou visitar a Via Longa, assim que sair daqui. Adriana, muito obrigado Obrigada eu, é um pela prazer. visita.